Bom dia para vocês, uma boa sexta-feira, a Páscoa, né? Hoje é a Páscoa, mas então hoje é o dia que o Senhor fez o sacrifício por nós. E é esse dia que eu vou soltar os sonhos para vocês também. E vou soltar Santas Escrituras e vou dizer que Jesus está voltando. Olha, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de preparação. Jesus está voltando. E Jesus está às portas. Um bom dia para vocês, bom trabalho, né? Vocês não estão trabalhando, né? Hoje é feriado, né? Não? E com certeza hoje é feriado da Páscoa, né? Então, olha, vou soltar os sonhos para vocês, vou soltar Santas Escrituras referente aos sonhos. E Jesus está alertando a vocês, as minhas visões, Jesus apareceu para mim, fala para vocês que ele está voltando. Para mim falar, Jesus apareceu para mim, sonho para mim alertar vocês, a igreja dele, alertar o povo, o ímpio, para que vocês aceitem Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Que vocês tenham chance e oportunidade, né? Antes da vinda do Senhor, após a vinda do Senhor, todo olho confessará e todo olho verá e toda boca confessará, como está escrito. Mas, antes da vinda do Senhor, o Senhor exige de nós preparação. Como está escrito nas outras Escrituras, Jesus pede de nós consertar os nossos caminhos, consertar nossas veredas perante o Senhor. E embora para cá, ó. Eu vou começar com vocês soltando logo o sonho, tá bom? Aí vou soltando o sonho, vou soltando as Santas Escrituras referente aos sonhos, né? Porque tem escrito, ó. Boa viagem para vocês, né? Vocês que vão viajar, boa viagem para vocês. Que Deus proteja vocês no caminho. E vocês procuram a casa do Senhor hoje à noite. E confessam Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Estarei com vocês fazendo vídeos, falando a palavra de Deus, chamando vocês ao arrependimento até o dia da vinda do Senhor. Após a vinda do Senhor, não estarei mais com vocês mais não. Mas a mensagem do Senhor eu entreguei até o último dia, né? Obrigada por vocês terem compartilhado os meus vídeos. Obrigada por vocês terem assistido os meus vídeos. A minha parte eu estou fazendo com vocês, né? Proclamando ao Evangelho, a palavra de salvação que veio da parte do nosso Senhor. Jesus manda avisar vocês que ele está voltando, que ele está às portas. Bora pra cá? Eu sonhei que eu estava numa casa. Nessa casa que eu estava, tinha umas pessoas que chegaram de viagem. E elas chegaram de viagem, elas se organizaram. Elas estavam cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola, saí dessa casa para plantar noutra casa. No caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu, muito grande. E esse templo era todo branquinho, só que tinha desenho, né? Tinha uma listra marrom em cima, tinha um desenho com a cor amarela bem clarinho, um azul bem clarinho, um preto. Quando eu fixei os olhos no templo no céu, o Senhor tirou. E eu continuei meu caminho, fui lá para casa onde eu ia plantar o pé de cebola. Quando eu cheguei na frente dessa casa não tinha teto, só tinha um portal e as paredes erguidas. E na frente dessa casa tinha um poço de água, né? Poço assim, ele transbordando de água. E água azul marinho escuro. E lá eu plantei esse pé de cebola. A terra era preta, toda a umidadezinha da água, né? Então, e eu plantei esse pé de cebola. Quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. E eles desceram lá no meio da rua. Eu peguei isso assim, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse que eu ia ver quem é, que eu me levantei, 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. O que veio ao meu encontro, ele disse assim, cadê? Aí eu peguei isso assim, tem 3 casas ali para trás. E nós fomos olhar essas 3 casas. Quando nós chegamos, glória a Deus, quando nós chegamos na frente da primeira casa, lá tinha uma mulher. E ele olhou para ela e a porta estava aberta. Ele olhou para ela e ele disse assim, não. E essa primeira casa, se eu não me engano, tinha uma pessoa lá dentro com essa mulher. É como se ela estivesse se prostituindo, entendeu? Mas eu só falo isso porque o que eu vi, eu fixei os olhos mais na mulher, mas ela não estava só, não, ela estava acompanhada. Na hora que ele viu ela, ele disse não. E algo que eu vou dizer pra vocês, a segunda porta, a porta era fechada pra ele. Estava fechada pra ele, ele olhou e disse logo não. Foi para a última porta, né? Para a última casa, 3 casas. Na última casa, a porta estava fechada. Eu abri para ele uma brechinha, ele olhou, eu olhei. E a mulher que estava lá dentro, ela olhou para ele com o rostinho de espantada. E ele colocou um semblante de alegria no rosto dele. E ele se virou para mim, deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui lá para frente da casa onde eu plantei o pezinho de cebola. Na hora que eu vou chegando na frente da casa, ele já vinha trazendo essa mulher. Ela vinha na frente da palma da mão dele. Ela suspensa do chão, ela não se movia mais para nada.
ela vinha na frente da mão dele, suspensa do chão. E ela não se movia mais. Ela não estava igualmente ela estava antes. E ele pegou ela e colocou mesmo no centro dessa casa onde eu plantei esse pezinho de cebola. Ele colocou mesmo no portal, mesmo no portal. Tem um portal, mesmo no centro do portal, ela suspensa do chão. Os pés dela não encostavam no chão, não. Ela estava suspensa do chão. E tudo que ele colocou ela lá, eu olhei pra ela, achei ela tão bonita. Eu olhei pra ela, pro rostinho dele, viu tão decidido. Aí eu peguei e disse assim, eu vou perguntar de onde ele vem. Ele não viu Jesus. Eu cheguei pra ele e fiz essa pergunta. Eu caminhando do lado dele, eu cheguei e disse assim, da onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Aí ele parou e ele colocou um semblante no rosto dele e eu me acordei. O semblante que eu entendi foi como se ele dissesse assim, tu não tá me conhecendo, e eu me acordei, né? E algo que eu vou soltar pra você. Ah, deixa eu continuar. Quando eu me acordei, eu disse assim, eu não tô entendendo nada desse sonho, deixa eu dormir mais um pouquinho. E eu dormi, tudo que eu dormi, eu sonhei com a cabeça de uma mulher toda maquiada. O rostinho dela cheio de maquiagem, com pó, né? O rostinho dela, os lábios dela com batom, a sobrancelha dela com rímel, os cabelos dela estirados. E ela falando sobre maquiagem, ela falava sobre maquiagem, era só a cabeça da mulher, ela falava sobre maquiagem. E tudo que eu olhando pra ela assim, eu me acordei. Na hora que ela tava falando sobre maquiagem, eu me acordei. Na hora que eu me acordei, eu entendi esse sonho todinho. E algo que eu vou dizer a vocês. Eu entendi esse sonho por causa que o Senhor me mostrou essa cabeça dessa mulher. Porque eu disse assim, ao tempo evangélico tá certo. É porque casa representa o templo do Senhor aqui na terra. E algo que eu vou dizer pra vocês. Mulher dentro da casa representa a religião. E algo também que eu vou dizer a vocês. Essa última que foi aceitada foi as 5 virgens prudentes. E a que estava com a porta fechada para ele, foi as 5 virgens loucas. E a primeira que estava lá, né, com alguém, então, assim, eu acho que ela estava com alguém. Para mim, eu não tenho, assim, bem recordação, mas para mim ela estava com alguém. E o que? O noivo, que Jesus, na Santa Escritura, para os templos dele, o Senhor é o noivo. Então, e o Senhor chegou para pegar aquele templo, e aquele templo ele estava se prostituindo, entendeu? É isso que eu entendi da Santa Escritura, é isso que tem escrito. O Senhor compara a igreja dele como uma mulher que ela se prostitui. Quando ela se prostitui é porque ela quebra de aliança. E é o que eu vou ler para vocês no livro de José, entendeu? Sobre esse primeiro templo, que ele foi o quê? Que ele foi rejeitado. Na hora que o Senhor olhou, ela estava com a porta aberta. E o Senhor disse o não. Então, olha, algo que eu vou dizer para vocês. Essas pessoas que vêm chegando, são as pessoas do arrebatamento, essas pessoas que vêm chegando de viagem. E esse pezinho de cebola que eu plantei é muito choro. Esse templo no céu é a Nova Jerusalém, que está nos esperando para nós escutar o Senhor. E algo que eu vou dizer a vocês também, sobre, glória a Deus, sobre esses 3 homens que desceu do céu, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sobre, glória a Deus, sobre essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola, é o templo em Israel. Sobre esse poço cheio d'água, o choro do povo de Israel, porque não tem tempo para eles cultuar o Senhor, entendeu? Desde aquele tempo até nos tempos de hoje, entendeu? E sobre o povo de Israel, você está alerta, o nosso Messias, o nosso Rei, nosso Salvador está voltando. Arrependei porque essa rejeição com o Messias será o próprio Deus, entendeu? Que ele é o verbo e se fez carne e habitou entre nós. E lá no Velho Testamento, que vocês crê tanto no Velho Testamento e não crê no Novo Testamento, algo que eu vou dizer a vocês, lá no Velho Testamento, em Osés não, é em Isaías. Então, no profeta Isaías, tem falando sobre ele, que ele é o início de todas as coisas, ele é o esposo de Eva, ele também tem falando que ele é o quê? Que ele é o nosso Redentor. Quando ele fala em Redentor, ele está falando que ele é o Messias, que ele é o Cristo, o próprio que veio para vocês e os antepassados de vocês os mataram. Preste bem atenção, a mensagem de Jesus está sendo clara para vocês, povo de Israel, novamente. E o Senhor diz que só vai voltar a vocês quando vocês aprenderem a se humilhar e a clamar e a chorar por ele. Entendeu? Porque essa rejeição, o Messias que vocês tanto pediram, ele veio. Por que agora ele já está vindo pela segunda vez? Por que estão fazendo isso? E olha que o próprio Messias, deixa eu soltar aqui para vocês. O próprio Messias, ele é Deus. O que o antepassado de vocês os mataram, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Que o povo de Israel só conhece Deus
só no Velho Testamento. Não conhece Jesus Cristo, Deus no Novo Testamento, pois lá ele se identifica como o Verbo. O Verbo é porque ele estava desde o início, ele era o Verbo, a palavra de Deus. Ele era do próprio Deus, ele veio, se encarnou e habitou entre nós. E o Deus de Israel estava no meio de vocês e vocês o rejeitaram. Olha, é Isaías 55 e o versículo, vou ler para vocês o versículo 5, ó. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos, você está vendo? É o seu nome. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Quando fala que em Redentor, povo de Israel, ele está falando justamente no Messias que morreu lá na cruz do Calvário nos seus antepassados, entendeu? Quando ele fala em Redentor, ele já está falando que ele é o Messias. Ó, o qual é chamado o Deus de toda a terra. É que ele pegou 3, não. Ele pegou como nosso Criador, pegou mais. Ele pegou também como Senhor dos Exércitos, como o Santo de Israel e como o nosso Redentor, que é o nome Redentor, que ele fez o sacrifício por nós lá na cruz do Calvário. E o chamado Deus de toda a terra. Então, pegou o nome de Redentor, o nome do Senhor dos Exércitos de anjo, e pegou o nome de Deus de toda a terra, entende? É por isso que eu digo para vocês, o povo de Israel, tem no livro de Daniel, que vocês vão ficar até o final do dia de vocês, lá na última folha. Aquela mensagem que Daniel deixou foi justamente para o povo de Israel, que o povo de Israel vai ficar, glória a Deus, mesmo em cima. Eu vou ler para vocês, ó. Eu vou já explicar o sonho para vocês nas escrituras. A mensagem está sendo clara sobre esse primeiro templo, né? Ó. Bem-aventurado... Não, eu vou ler o versículo 3, que é o último versículo de Daniel. Ó, é a última folha de Daniel, é Daniel 12, o último versículo 13. Ó, tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até ao final. Então, aqui a mensagem é clara para o povo de Israel. Porque descansará e te levantará na tua aliança no fim do teu dia. Então, essa mensagem que é clara, é justamente para o povo de Israel, que o povo de Israel vai passar pela grande tribulação, porque por falta de reconhecimento da palavra, é porque vocês não gostam de cumprir o que está escrito nas suas escrituras. Mas a mensagem foi clara para vocês, né? E entreguei para vocês. Agora eu vou voltar para o quê? Para os sonhos. Essa aqui é justamente sobre essa casa. Eu soltei isso aqui justamente por causa dessa casa. E também tem escrito aqui em Osés também, ó. Eu vou ler a respeito dessa primeira casa, que é justamente para o povo de Israel, ó. Osés o que? Osés 3 e o versículo 5. Eu vou começar logo do versículo 4. Porque é justamente para essa casa, ó. Porque os filhos de Israel ficaram por muito tempo, por muitos dias, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem estrutura. É desse jeito que o povo de Israel tá. Sem rei, que é o rei deles, né? Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador, o Iau, que até os antepassados tiraram o nome dele. E sem efode, ou terafim. Depois tornaram aos filhos de Israel. Tornaram os filhos de Israel. E buscaram ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, temerão ao Senhor e a sua bondade no fim do teu dia. Por então, esse versículo aqui 5 completa aquele versículo lá do livro de Daniel, que Daniel falou sobre o que? Esse aqui é sobre o povo de Israel, que vai ficar na terra até o final dos dias. Então, o povo de Israel, o povo da promessa, mas ele vai ficar até o final dos dias dele na face da terra, né? Os que se voltarem para o Senhor vai ser arrebatados agora, né? Os que dormiram com o Senhor também vai ser tirado do sepulcro agora. Agora eu vou para o que? Justamente para as outras casas. E também pela casa e também pelo primeiro templo, que é o templo católico, que foi rejeitado, né? Eu vou ler aqui para vocês. Glória, rapaz, você foi demais. A parábola das 10 virgens. Por que esses templos foram rejeitados? O templo católico e o templo evangélico. Por que eles foram rejeitados? Eu vou ler para vocês agora. As parábolas das 10 virgens. Porque 2 templos vão ser rejeitados na face da terra. O primeiro é o templo católico por causa das idolatrias, a quebra de aliança que ele fez. Eu vou já soltar Antes de eu soltar, eu vou soltar logo lá. Deixa eu marcar aqui.
esse primeiro templo, vixe, foi mesmo em cima. Por que esse primeiro templo, ele foi rejeitado pelo próprio Deus? O templo que ele colocou aqui? Porque vocês quebraram a aliança que vocês tinham com ele. O templo católico, que é a Babilônia, nas Sagradas Escrituras. Então, esse templo, ele tinha uma aliança com Deus. E eles quebraram. Por isso, glória a Deus, glória a Deus. Por isso, que o Senhor vai vir com fúria, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Ó, eu vou ler para vocês agora, ó. Põe a trombeta à tua boca. O Senhor tá mandando eu falar, não tô calado, tô falando que vocês estão em pecado. Vocês quebraram os 10 mandamentos. E quebraram a aliança, né? Os 10 mandamentos são aliança e vocês quebraram, ó. Oséias 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Por quê? Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Essa mulher que estava lá dentro da casa, que ela não estava só, então, ela estava com alguém e ela estava o quê? Igualmente está escrito nessas escrituras. A mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Agora bora ler mais um, ó. Israel rejeitou o bem. O inimigo perseguiu-lo-á. Então, e o inimigo perseguiu mesmo, ainda colocou coisa e eles aceitaram, né? Ó, eles fizeram reis, mas não por mim. O que é reis? É papa. Construíram príncipe. O que são príncipes? São sacerdotes, são padre e pastores da casa do Senhor. Mas eu não o subi. Então, fizeram papa e pastores, colocaram lá em cima, mas não pediram autorização do Senhor, né? Para ser destruído. Ó, deixa eu repetir aqui, ó. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo. Qual a igreja que tem ídolo? O templo católico. Que tem o que? Idolatria e imagem de escultura. Não só imagem de escultura, até imagem de ouro, né? Que eles colocam um coração, dizendo que é o coração de Jesus, para as pessoas saírem pegando nele. Então, isso é idolatria. E o Senhor fala sobre essas coisas lá no livro de Apocalipse. Ó. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para ser destruído. Do lã das ovelhas, o que foi que eles fizeram? Do lã das ovelhas eles fizeram idolatria. Fizeram com as suas próprias mãos, eles fizeram o quê? Imagem de escultura de madeira. Eu vou ler para você. Fizeram imagem de escultura de ferro, de ouro. Então, tudo dentro do templo católico tem isso, entendeu? Tem as imagens de escultura, tem as imagens, né, de ouro também, então, tudo tem. E eles fizeram isso para ser destruído. O pior foi com o lã das ovelhas, entendeu? Colocando essas ovelhas tudo para o abismo, entendeu? Porque se eles têm conhecimento da palavra de Deus, sabem que os 10 mandamentos têm que ser cumpridos, a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre, ela não muda. Tem escrito ainda em Mateus 24, versículo 35. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Permanece de geração em geração. A palavra do Senhor nunca volta atrás. A nossa geração, ela muda, mas a palavra do Senhor, ela permanece firme. A gente tem que permanecer firme nela também, cumprindo o que está escrito nas Santas Escrituras, cujo o templo católico quebrou. Entreguei para vocês. Bora para cá? Deixa eu ler mais um aqui. Ó. Porque o Senhor está corrigindo o que? A casa dele, antes da vinda dele, ó. Não é eu não, é o Senhor. Tô lendo a palavra do Senhor para vocês, ó. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo vem do Senhor, ó. É o 15:16, ó. Eu os corrijo, eu os corrigi. Eu os corrigi e lhe esforcei o braço, mas pensaram mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Realmente foi mesmo. Fizeram-se como um arco, enganando-o, caiu a espada. A espada é o dia do arrebatamento sobre todo o templo católico. A espada, os seus príncipes são os padres, por causa do furor da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. Na terra do Egito, tá falando olha,
Tá falando na terra do Egito, é a terra onde a gente vive, é o mundo. A terra do Egito é o mundo, entendeu? E vai servir de escárnio, a igreja católica vai servir de escárnio para o quê? Para todas as nações. O que o Senhor vai fazer com ela agora no dia do arrebatamento, que é o que está dizendo aqui, ó. Ele virá como águia contra a casa do Senhor, contra a própria casa dele. Por quê? Porque aqui está dizendo no versículo 1 que eles quebraram uma aliança. Oséias 8, o versículo 1. Ele quebrou uma aliança, tinha uma aliança com o Altíssimo, e eles quebraram, fazendo o que? Ídolo, como dinheiro, com lã das ovelhas. Mas a mensagem para vocês está sendo entregue. Sobre essa primeira casa, né? Sobre a casa do tempo católico. Essa primeira casa eu já li para vocês. Sobre essa segunda casa que foi rejeitada. E olha que o Senhor no Novo Testamento, no Velho Testamento, eu vou ler para vocês os 10 mandamentos, ó. Êxodo 20 e o versículo. Êxodo 20 e o versículo 4 e o versículo 5. Os 10 mandamentos. Êxodo 20 são os 10 mandamentos do Senhor para todas as nações, cujo o templo católico ele quebra. Em todos os cantos tem igreja católica. Tem o que? A Babilônia. A Babilônia é a igreja católica, que é citada na Santa Escritura. Ó. E vocês sabem que a aprovação contra ela é grande. Lá no livro do Apocalipse, ó. Não farás para ti imagem de escultura, que é os 10 mandamentos. O Senhor está passando uma lei para todas as congregações. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. Se curvar, se ajoelhar, se inclinar, então, e nem servirás. Servirá é cantar. As pessoas cantam, canta para Ave Maria e ora para Ave Maria, entendeu? Então, tão longe de se santificarmos ao Senhor, né? Então, de se santificar ao Senhor, ó. Não te encurvarás, versículo 5, não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Vocês têm ídolo, vocês têm imagem de escultura, vocês estão demonstrando que poder é Deus. É a mensagem que está escrita aqui no livro. Ó, eu vou ler mais outro, ó. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares do que me amam, e guardo os meus mandamentos. É mandamento aqui é os 10 mandamentos do Senhor, mandamento, não tem imagem de escultura. Então, a minha parte com vocês eu estou fazendo. Glória a Deus. Agora, embora para a parte, vou ler para vocês aqui Jesus falando com o povo sobre as idolatrias. E vou também ler para vocês justamente a parte lá sobre essa segunda casa que foi rejeitada, né? O templo católico. Aqui, eu vou ler lá no livro de Apocalipse, ó. Porque a sentença é terrível. Agora, nos tempos nós estamos vivendo para o templo católico, ó. E também para as 5 virgens loucas que eu vou ler, né, ó. Aqui a tentação é Mateus 4 e o versículo 9 e o versículo 10. Aqui é a tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo próprio inimigo, né? Ó. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrares me adorar. Aqui é o inimigo pedindo adoração logo a quem é Jesus Cristo, nosso Salvador. E olha o que foi que o Senhor falou, que é a mesma coisa que eu digo a vocês que vocês façam, ó. Então disse-lhe Jesus, que foi que Jesus falou para ele? Olha, vai-te, Satanás. O Senhor expulsou ele, ó, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Adorar é se prostrar, dobrar o joelho perante ao Senhor. Servir é com orações e cântico e ler a leitura da palavra de Deus só ao Senhor. Entendeu? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue em Mateus. Sobre o quê? Sobre essa segunda casa que foi rejeitada, né? E sobre a outra casa que estava em funcionamento também, acabei de ler para vocês, né? Que é o templo em Israel. Agora, bora para o quê? Vou ler para vocês lá em Apocalipse sobre o quê? Deixa eu ler para vocês aqui sobre... Pronto, tá aqui, ó. Sobre essa... Como eu li para vocês em Oséias, eu não li para vocês em Oséias, que eles fazem ídolo com as suas próprias mãos para ser destruído. Olha o que é que eles fazem, ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não
adorar os demônios e os ídolos. Você está vendo? Ídolo. Ídolos são imagens de escultura. Olha o jeito que o Senhor vai falar sobre ele. Aqui é no livro do Apocalipse. Apocalipse, o que? 9. Ó. Apocalipse 9. Ó. E os ídolos de ouro, que são aqueles corações de Jesus que eles passam para as pessoas ficarem pegando. Então, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. As imagens de escultura de madeira empendurada, né? De madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Você está vendo? Olha o que é essas imagens, ó. Que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Então, para nada serve. Só serve o quê? Vocês sabem o que, é que tem atrás dela que eu acabei de ler para você. Qual é o versículo? O versículo 20. Apocalipse 9. E o versículo 20 para vocês. Tem escrito que são o quê? Espíritos imundos que tem, entendeu? Porque o Senhor disse que nada de imagem dentro da casa dele. E aqui no livro do Apocalipse, na última folha, o versículo 15, olha o que está nesse versículo. Ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idolatras. Essas pessoas estão fora do reino do céu. Continuando. E qualquer que ama e comete a mentira. Essas pessoas que faz essas coisas que está escrito aqui nesse livro, mentiroso, que se prostitui, que idolatra, que é de feitiçaria, os cães, aquelas pessoas que também fazem mal aos outros. Então, aqui tem dizendo homicida. Então, essas pessoas estão deserdadas do reino do céu, elas não entram no reino do céu. Por isso que Jesus manda a gente abrir a boca e falar para vocês: arrepende-te, deixa as idolatrias de lado e conserta a tua vida, o teu altar perante ao Senhor. Agora, bora lá para outra parte. Entreguei sobre essa primeira casa, né? A segunda, né? A primeira das 3 que está em funcionamento. Tem 3 casas do Senhor em funcionamento. O templo católico e os templos evangélicos. O templo evangélico, ele se divide em 2. As 5 virgens prudentes, que eu vou ler para vocês agora, e as 5 virgens loucas. As loucas, elas foram rejeitadas. Por quê? Porque elas estavam com a porta fechada perante ao Senhor. E eu vou ler para vocês. Aí... Eu vou ler para vocês Mateus 24, sobre a parábola das 10 virgens. São 10 templos do Senhor, né? Era para ser aceito, não vai ser aceito porque tá o quê? Quebrou a aliança, né? Que tem escrito nos 10 mandamentos e vocês viram que foi que o Senhor falou na Santa Escritura para vocês. Agora, por que essa segunda casa, o templo evangélico, foi rejeitado por causa da cabeça daquela mulher? A vaidade está toda dentro do templo evangélico. E por causa disso, essas pessoas vão ser rejeitadas. Ó. Então, o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O reino do céu é semelhante ao quê? A mulher. Por isso que eu digo a vocês, casa representa o templo do Senhor aqui na terra. Mulher dentro da casa representa a religião. E olha que o Senhor me mostrou 3 casas em funcionamento. A primeira é o templo católico. A segunda são as 2 casas que eu vou ler para vocês. O que tem as 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas. Entendeu? As loucas, elas estavam com a porta fechada perante a ele, né? A outra também estava. Eu abri uma brechinha para ele, ele olhou, eu olhei, então. Entreguei para vocês, né? Ó. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tem pessoas dentro da casa do Senhor sem conhecimento da palavra de Deus, por isso que peca. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e praticam. Não adianta de nada nós conhecer a palavra de Deus e nós não praticar. E qual é o tipo de amor que nós temos se nós conhecer a palavra de Deus e nós não ser o sal da terra? Nós temos que ser o sal, nós temos que ser luz. Nós não temos... Quando as pessoas aceitam Jesus, elas estavam lá nas trevas. Quando você aceita Jesus, você tem que ser luz. Você não pode ser treva mais não. Entendeu? Aquela velha pessoa tem que é João 3 e o versículo 3. Jesus disse que é impossível vocês herdar o reino do céu. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu, o que Jesus fala, entendeu? É impossível as pessoas aceitarem Jesus, permanecerem pecando, fazendo as mesmas coisas que faziam antigamente. Aceitou Jesus, nós não se comandamos mais, quem comanda em nós é o Espírito Santo. E ele nos chama para o caminho estreito, o caminho de renúncia. Lucas
Lucas 9, o versículo 23. E dizia a todos, Jesus diz a todos nós de igual modo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga a mim. Então, para a gente fazer a vontade do Senhor aqui na terra, a gente tem que seguir o Senhor, andar no caminho estreito. O caminho estreito do Senhor é um caminho de renúncia, é caminho de preparação. Ó, continuando aqui, ó. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Você está vendo? Tem pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus e não pecam. Porque não adianta também de nada a gente ter o conhecimento da palavra de Deus e pecar perante a Deus. Os padres, eles conhecem a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e eles pisam em cima. Por quê? Para fazer as suas próprias vontades, né? E tardando o esposo, torcarejaram toda, adormeceram. Então, o templo do Senhor todo ele adormeceu. Mas olha, mais à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Você está vendo? Mas as prudentes respondendo, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que o vende e compra para vós. Você está vendo? As prudentes dão aconselho ao que aquelas pessoas que estão na casa do Senhor. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Você está vendo? Quando o Senhor vir, vai levar só as que estão preparadas, as que estão sem querer renunciar às coisas desse mundo, elas vão ser deixadas para trás. E olhe se ela não for tirada para pagar um alto preço, e olhe se ela não ficar na terra e ela perder a própria salvação dela por causa de quê? Por causa do que vai ser imposto. Ó, continuando. Para todas as nações, a tentação do inimigo. Daniel foi tentado, Daniel resistiu. Sadraque e Mesaque também foi atentado e resistiu. Muitos cristãos não vão resistir não. Não vão resistir não e vão acabar cedendo. Entendeu? Bora pra cá, ó. E tendo elas ido comprá-lo, ó, chegou o esposo, né? Lê esse versículo. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre nós. As pessoas que foram deixadas para trás vão se ajoelhar, vão clamar ao Senhor, pedindo pro Senhor para levar elas. E o que o Senhor vai dizer, ó. E ele respondendo, disse: em verdade, vós digo que vos não conheço. Por que vai escutar isso, Senhor? Porque tiveram chance e oportunidade, tiveram conhecimento da palavra de Deus nas suas próprias mãos, e vocês o que? Rejeitaram, jogaram fora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, como o Senhor deixou escrito para nós, mas o Senhor deixou sinais, o Senhor deixou sinais da vida dele, e está aí no meio do mundo, para todos nós vermos. O ímpio, o crente, o afastado, né? Aquelas pessoas que se afastaram, olha, volta para o Senhor. Volta para o Senhor, Jesus está voltando. Tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, mas estão lá no caminho largo, ainda não se saiu do caminho largo, e eu vou ler para vocês agora. Tem pessoas dentro dos templos que não renunciaram, como Jesus disse em João 3, o versículo 3, eu vou repetir para vocês novamente, 2 versículos, vou repetir agora. João 3, o versículo 1, o versículo 3, o versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Se não pode ver, pode entrar, né? Versículo 5, ó. Em verdade vos digo que aquele que não nascer da água, a água é a palavra de Deus, e do Espírito, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, não pode ver o reino de Deus. É o que está escrito nesse versículo, entendeu? Mas a mensagem que eu estou entregando para vocês. Ó, no dia do arrebatamento, essas pessoas, eu vou ler esse versículo e vocês vão entender, ó. Mateus 7, o versículo 13, o versículo 14, o versículo 21 e o versículo 22. Vou ler para vocês até o versículo 23, ó. Entrai pela porta estreita, o Senhor chama logo as pessoas para sair do caminho da perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que muitas pessoas passam pela porta do abismo. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Poucas pessoas encontram.
a porta do céu. E poucas pessoas fazem o que? Questão de renunciar tudo para seguir o que? A palavra de Deus, o evangelho. Mas entreguei para você. Ó, o versículo 21, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Só entra no céu se fazer a vontade de Deus. Se não fazer, não entra no céu não. Entendeu? Ó, muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É no dia do arrebatamento. Olha o que o Senhor está dizendo, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não fizemos, e em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dá para vocês ver que essas pessoas já estavam dentro do tempo, expulsando demônio, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, mas elas estavam em pecado. Olha o que o versículo 23 está dizendo, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai a voz de mim, vós que pratica a iniquidade. Isso aqui é triste das pessoas escutar do lábio do Senhor. Essas pessoas que estão na congregação, dentro da igreja. Por quê? Porque elas estavam na casa do Senhor, estavam fazendo as coisas de Deus, mas ela ainda estava em pecado. Entendeu? Elas não tinham renunciado, que tem que renunciar. O evangelho, ele é renúncia. O evangelho, ele nos confronta a nossa vida passada. Ele manda nós andar no caminho certo. Esse é o evangelho, entendeu? Para que nós deixemos tudo que era passado e nós volte ao que? Caminhar com o Senhor. Bora para cá? Vou soltar para vocês agora o próximo sonho. Sobre a cabeça dessa mulher. Vou ler 2 versículos para vocês, em 2 livros diferentes. Ó, é Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. É o que está escrito nesse versículo. Deus diz que a gente não pode confiar na vaidade. E essas pessoas que confiam na vaidade, elas vão herdar o que é a vaidade. A vaidade não é o reino do céu, não. Entendeu? O vaidoso que estava lá era o inimigo, o Senhor expulsou ele lá do céu. Não se achou mais canto lá para ele, né? O que está escrito na Bíblia. E algo que eu vou falar para vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Outro versículo que eu vou ler para vocês agora. Pronto, tá aqui, ó. Sobre a vaidade. Eu li Jó 15, o versículo 31. Agora eu vou ler 1 Pedro 3 e o versículo 4 para vocês, sobre a vaidade. Olha o que o Senhor fala sobre a vaidade. Mas na beleza interior. O Senhor está chamando para nós não fixar na nossa aparência, né? Mas na beleza interior, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Nós só somos preciosos diante de Deus se nós escutar o que está dizendo, entendeu? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre essa cabeça dessa mulher e sobre as 5 virgens que foi levada da terra, né? Lá na parábola das 10 virgens, né? E bora para o próximo sonho. Olha, eu sonhei que eu estava numa casa trabalhando, eu passava o período da de manhã trabalhando. Quando eu parava de... Olha, eu passava o período da de manhã trabalhando. Quando eu parava meu dia, eu almoçava, eu saía para almoçar. Quando eu voltava, eu já tinha perdido o horário. E eu voltei atrasada, eu só experimentei a roupa. Quando eu vi que deu, aí eu já venho de alguma congregação do Senhor à noite. Eu não sei de qual, eu sei que eu venho de uma congregação do Senhor à noite. E era um dia festivo, era um dia de festa. E na hora que eu vi na congregação do Senhor à noite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu vi na congregação do Senhor à noite, vinha atrás de mim, eu vi no beco da minha casa. Vinha carro, vinha moto atrás de mim. E era um dia festivo. E nessa hora apareceu na minha frente um cavaleiro. E esse cavaleiro que apareceu na minha frente, ele vinha na velocidade, meu Deus, eu saí do meio para ele passar, ele passou. Na hora que eu olhei, ele já estava lá no chão, brigando com um homem que vinha atrás de mim, né? E quando eu olhei, ele estava lá no chão, brigando com esse homem, guerreando com ele, né? E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu cheguei pertinho do Senhor, aí nós saímos de lá, né? Fomos para outro canto. Quando chegou nesse outro canto, o Senhor se sentou e começou a beber. E eu cheguei e disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, que se eu deixar ele aqui, ele pode voltar lá para aquele canto onde ele guerreou. E eu botei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei sentado numa pedra na frente da minha casa. Quando eu coloquei ele sentado lá, ele tombou. Na hora que ele tombou, ele vai se machucar, não vou deixar não. Eu me sentei do lado dele e eu me acordei. Vou ler para vocês sobre o quê? Vou ler para vocês... Glória a Deus. Em Apocalipse sobre esse cavaleiro, que é o que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, né?
que tem várias pessoas, pelo que eu entendi na Bíblia, tem pessoas que vai ver ele de vários jeitos, né? Glória a Deus. Mas a Bíblia cita sobre tudo, né? Que ele vai vir sobre as nuvens do céu, né? Ó. Mas não como mais, quando ele andou aqui na terra como um jumentinho. Ele vai vir agora no cavalo, né? O nosso Messias, ó. Apocalipse 19, versículo 11. O cavaleiro no cavalo branco, e viu o céu aberto, eis um cavalo branco. E o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com a justiça. Você está vendo? Aquela pessoa que veio no cavalo é o Senhor. Olha o nome dele aqui, Fiel e Verdadeiro, o Senhor. E julga, por isso que ele brigou. E julga e peleja com a justiça. Por isso que ele veio e ele brigou com aquele homem que vinha atrás de mim. Embora para o que... Olha, como eu expliquei para vocês, mulher representa a religião. O senhor veio e brigou pelo quê? Pela congregação dele. Entendeu? E é o inimigo que... atrás de mim é o que era o inimigo que vinha. O inimigo está perseguindo a igreja do Senhor, né? Doido para colocar o que? As garras dele em cima da igreja do Senhor. Mas o Senhor também está batalhando, né? Firme e forte. Nosso Senhor é um guerrilheiro. Agora eu vou ler a passagem porque que o Senhor bebeu. Vou ler para vocês. Ó, glória a Deus. Hoje é dia da Páscoa, né? Glória a Deus. Bora pra cá, ó. Lucas 22, versículo 15. A Páscoa, como é que chama, meu Deus? A Páscoa é um feriado internacional, né? Glória a Deus. Bora pra cá, ó. O dia do Senhor, o dia que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. O Senhor, o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez o sacrifício por nós aqui na face da terra, o dia que o Senhor padeceu por nós aqui na face da terra, o Senhor sentou com os 12 discípulos à mesa e o Senhor fez o que? O Senhor ceou. O Senhor ceou, aqui ó, tá dizendo ó, e disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Antes do Senhor sofrer por nós na cruz do Calvário, o Senhor sentou à mesa e o Senhor o quê? O Senhor ceou. O Senhor ceou, repartiu o pão e tomou do vinho, entendeu? É o que eu vou ler pra vocês, ó. E daquele tempo pra cá, o Senhor nunca mais o quê? Participou da Páscoa, não tomou mais nem comeu e nem bebeu do vinho. É o que tá dizendo aqui, ó. Porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Então o Senhor está esse tempo inteiro, desde aquela Páscoa até nos tempos de hoje, sem o que? Sem participar da ceia, entendeu? Sem ceia. Por isso que tem a parábola do Senhor da ceia, que o Senhor, a grande ceia que o Senhor vai dar no céu. Justamente por isso que o Senhor veio batalha pela igreja dele, sentou à mesa e o quê? Vamos embora pra cá? E bebeu do cálice, que é o que eu vou ler para vocês agora, ó. E então, tomando o cálice, você está vendo? O Senhor bebeu o cálice é o vinho, ó. Então, tomou o cálice e, havendo dado graça, disse, tomai e repartiste entre vós. Vocês viram que o Senhor tomou o cálice e o Senhor abençoou e repartiu entre quê? Tomai e repartiste entre vós. Agora, quem faz isso é nós. Nós, todo mês, nós comemos o que? O corpo e bebe do vinho, que simboliza o sangue do Senhor, entendeu? Quem toma todo mês é nós. Agora, continuando aqui, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide. Por isso que o Senhor sentou à mesa e o Senhor bebeu, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide. Do fruto da vide vocês sabem que é o vinho, né? Até que venha o reino de Deus, até que o Senhor tire o reino dele da terra. Por isso que ele veio, batalhou e colocou nós à mesa e o Senhor ceou, entendeu? É o que está escrito no versículo. Encerrei para vocês, vou soltar o último sonho para vocês, vou soltar Santas Escrituras referente ao último sonho. Ó, eu sonhei que eu estava num canto, era um dia festivo. Nesse canto que eu estava, glória a Deus, nesse canto que eu estava pessoas se divertindo. Assim, era dia de festa, as pessoas estavam se divertindo. E nesse momento que essas pessoas estavam se divertindo, apareceu na minha frente várias espadas. Uma carreira de espada do lado, uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam assim. Elas se enfrentavam com a fúria, o ódio medonho. Tudo que elas se enfrentavam,
Na hora que ela se enfrentou, eu olhando pra ela, né, chega, fez uns unidos medonho de espada, né, nos meus ouvidos. E eu saí alarmando, quando eu vi ela se enfrentando, eu saí alarmando, né, pra um e pra outra, saí alarmando, era um dia festivo, eu saí alarmando pra todo mundo, ninguém que me dá ouvido. Meu filho tava lá na festa, eu cheguei pro meu filho, falo também, ele também não me deu ouvido. E eu falei pra ele, aí saí alarmando para as outras pessoas, né? Quando eu falei com ele, eu saí alarmando para as outras pessoas, falando o que ia acontecer, ninguém me deu ouvido. E quando eu saí falando para um e para outro, eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado. E o Senhor precisou me mostrar em sonho para poder soltar para vocês. E é o que eu tô soltando para vocês. Cada espada, ó, era uma carreira de espada de um lado, a carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam, os pais que vão se enfrentar com fúria. E algo que eu vou dizer, em cada espada tinha um símbolo do seu país. São os pais que vão se enfrentar. E algo também que eu vou dizer a vocês. E eu vi claramente o símbolo do Brasil. A espada estava com o símbolo do Brasil. E ela estava assim, o Brasil estava mesmo no meio da carreira de espada. Tava o símbolo, a espada com o símbolo da bandeira do Brasil e o símbolo também dos Estados Unidos. Uma bandeira com o símbolo dos Estados Unidos, assim, bem vizinho cá do Brasil, entendeu? Tudo do mesmo lado. Essa é a mensagem que eu digo para vocês. O Brasil vai entrar em guerra e vocês se preparam. Os pais vão se enfrentar agora com uma fúria medonha, entendeu? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Ó, sobre esse sonho, vou soltar para vocês aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse, que é sobre a vinda do Senhor, Apocalipse 9, e o versículo 12 para vocês. Passado é já um maio. O que é o passado já é um maio? Vou explicar para vocês. Aqui mesmo no livro da Apocalipse, o que é o passado já um ai. Ó, eis que depois disso vem ainda 2 ai. Depois do primeiro ai ainda vai vir 2 ai. Quais são os 2 ai que vai vir para a terra? Eu vou ler para vocês agora. O que é que vai vir para a terra? É a tentação. Tá aqui, eu vou ler para vocês agora. Apocalipse, tudo isso aqui no Apocalipse, na nossa geração. Apocalipse 8. Apocalipse 20, o versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para reunir em batalha. O inimigo vai fazer isso, o inimigo vai o quê? O inimigo vai pegar essas pessoas e vão marcar, sair enganar as nações, ele vai enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, como a areia do mar, vai enganar todos, entendeu? Para se juntar em batalha contra Deus, né? Não aceita. Olha o que eu vou ler para vocês, ó. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou misturado no cálice da sua ira. O cálice da ira do Senhor vai ser agora no dia do arrebatamento. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Essas pessoas que após o arrebatamento elas receberam a marca da besta, elas vão ser atormentadas na frente dos anjos, na frente do Cordeiro, para todo sempre. É o que está dizendo no versículo, ó. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. Você está vendo? E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. E os que adoraram a besta e a sua imagem, e recebeu o sinal, a besta, e adoraram a besta, a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do nome, o sinal no nome. O que vocês vão receber vai ser na testa ou na mão, então, vai ser o chip. Então, o chip tem um proprietário, tem o nome dele, pois então, assim, por detrás desse plano tem o plano do inimigo, né? Porque o inimigo usa as pessoas, então, aquele chip, ele tem um proprietário, aquela pessoa que fez aquele, então, vai levar o nome dele, entendeu? Ou na testa ou na mão, né? Então, a mensagem do Senhor para vocês foi entregue, não recebe. Vocês vão passar, vocês vão acordar, mas vocês perdem a salvação de vocês, como está escrito aqui no versículo 10. Essas pessoas serão atormentadas, né? E como também está escrito no versículo 11 que eu li 3 versículos, versículo 9, e li o versículo 10 e li o versículo 11. Agora eu vou ler para vocês sobre o quê?
os dois ais são o quê? As pessoas que vão serem marcadas e a perseguição, os cristãos, as pessoas que vão resistir não vão se marcar. E fazem, as pessoas que não se marcaram fazem igual Daniel. Daniel, ele fez o que? Ele jejuou e ele orava 3 vezes durante o dia. Algo, conselho que eu dou a vocês, faz a mesma coisa. Ora, se consagra a Deus. Agora eu vou ler para vocês sobre o quê? A passagem sobre o primeiro é Apocalipse 6, começa no versículo 12. O primeiro ai que vai ser passado, que vai ser o arrebatamento. Havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. Você está vendo? Isso aqui vai ser o que? O primeiro ai sobre a terra. É o 6º selo sendo aberto. E ele é terrível. E o sol tornou-se negro como um saco de cingilo. A lua tornou-se como sangue. Você está vendo? As estrelas cairão sobre a terra. As estrelas cairão do céu sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus fígados, abalado por um vento forte. Esse aqui é o primeiro ai, as estrelas caem do céu, né? Que é o juízo do Senhor sobre a terra. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você está vendo? No 6º selo, as montanhas e as ilhas todos vão ser removidos dos seus lugares. O que está dizendo aqui é todos vão ser removidos dos seus lugares. Você está vendo como é que vai ficar a terra? Mas a mensagem do Senhor está sendo entregue para você. Isso aqui é o 6º selo sendo aberto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes, aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo? Está pedindo para se esconder do rosto. Então ele está vendo o rosto do Senhor, que está pedindo, que está se escondendo do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Ele está vendo o Senhor sentado no trono. E da ira do cordeiro. Então, o Senhor irado, né? Porque o dia da vinda do Senhor está escrito aqui que é um dia de ira. O 17, o versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir? Ninguém conseguirá fugir do dia da ira do Senhor, né? Entreguei para vocês, né? Sobre esse último sonho, sobre essas coisas que vão acontecer no primeiro ai, sobre as coisas que vão acontecer nos outros 2 ai, né? Que são a marca da besta e a perseguição aos cristãos. Mas é o que eu digo a vocês, faz igual Daniel fez. Está escrito lá em Daniel que Daniel foi imposto também. O mesmo que vai ser imposto para o povo do Apocalipse, foi imposto para Daniel. É só vocês permanecerem firmes. Faz igual Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram jogados na fornalha, mas o 4º homem estava lá com ele. Daniel foi jogado na cova dos leões, porque não se ajoelhou perante a imagem e também porque não recebeu. Mas lá na cova dos leões, o Senhor fechou a boca dos leões. E o quê? E o protegeu e guardou. O povo do Senhor que permanecer firme com ele, pode ter certeza que o leão da tribo de Judá está do lado de vocês. Não vai deixar vocês de lado. E sobre... Glória a Deus, eu senti uma presença maravilhosa aqui perto de mim. É o Senhor, glória a Deus, a presença dele é maravilhosa. A presença do meu Senhor, do meu Salvador. Senhor, obrigado pela minha salvação, obrigado pelo teu grande amor que tu tem por mim e por todos nós na face da terra. Porque é um amor maravilhoso, é um amor assim, um amor que não tem comparação, o amor de Jesus. Porque para ele padecer o que ele padeceu por nós, para ele aguentar o que ele aguentou por nós, é um amor muito grande que ele tem por nós. Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Jesus ama vocês, eu também amo vocês. Vou ler para vocês, que Jesus está colocando na minha cabeça, eu vou ler para vocês. Vou ler em Lucas a passagem de quê? Porque eu me sentei do lado do Senhor, né? Glória, foi mesmo em cima, glória a Deus. Eu vou ler essa passagem aqui, quem dera se vocês escutassem o que está escrito lá no livro do Apocalipse e vocês se livrassem, né? Também eu vou ler para vocês o quê? É Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9, para vocês que não aceitaram Jesus, corre e aceita Jesus. Coloca o teu nome escrito no sacrifício que Cristo fez por nós aqui na terra. As pessoas que confessam Jesus, ela colhe o sacrifício que Cristo fez por elas aqui na face da terra. Vou ler essa passagem aqui e vou ler essa outra também, né?
e vou soltar lá no livro do Apocalipse essas pessoas que não acolheram o sacrifício que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Essas pessoas, elas não têm mais chance, elas vão ser jogadas na fornalha de fogo. Livra a tua alma disso. Não agarra isso não, entendeu? Tu tem que estar do lado do Senhor, não tá contra o Senhor, né? Ó, estamos seguindo para os últimos dias, né? Ó, Lucas 11. E juntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Naquela geração que Jesus estava, Jesus deu sinal para aquele povo de arrependimento, que Jonas pregou para Nínive, né, a cidade de Nínive, e aquele povo se arrependeu. Eles se cobriram o quê? Com cinza, né? Então, mas a mensagem para vocês foi entregue, ó. Portanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será o sinal também para esta geração. O sinal para a nossa geração, para o nosso tempo, é Jesus. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo. A rainha do sul, ela já está no meio de vocês. Ela está perante a vocês, chamando vocês o arrependimento, a transformação, para que vocês renunciem à vaidade, às unhas pintadas, cabelo estirado, cabelo pintado, cabelo cortado, batom, salto alto, veste que não conforme à vontade. A rainha do sul está perante a vocês. Ó, chamando vocês o arrependimento. A rainha do sul se levantará no juízo. No juízo é o que? O livro do Apocalipse. Com os homens desta geração, e as condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. É Jesus de Nazaré, maior do que o rei Salomão, né? Estava aqui na face da terra. Os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração. Os homens de Nevi também já se levantaram no juízo, estão chamando o povo ao arrependimento, à transformação de vida. E a condenará, pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus Cristo de Nazaré, né? Para a nossa geração, é como está escrito aqui no versículo 30. O sinal é Jesus. Para a nossa geração, se vocês escutar o que está escrito aqui, olha o que, é que Jesus vai falar para o povo. Para o que? Para todos nós, ó. Se alguém, ó, e dizia, versículo 8, 12, Lucas 12, versículo 8, versículo 9. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quando tu confessa Jesus aqui, aceita Jesus, o sacrifício que ele fez por ti. Jesus também te confessa quando tu estiver perante a ele. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Quando tu nega Jesus aqui na face da terra, tu também vai ser negado. É o que está dizendo no versículo 9. Agora, vou ler para vocês essas pessoas que precisam o quê? Colocar o nome escrito no livro da vida para que você, quando vocês comparecer perante a Jesus, o teu nome não esteja escrito no livro da vida. Coloca o teu nome escrito no livro da vida, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, o livro da vida é o que o Cristo fez por nós aqui na terra, ó. Foi lançado no lago de fogo. Por isso que eu digo a vocês, não perde tempo, aceita Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida. Coloca o teu nome escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É o que está escrito na Bíblia, entendeu? A mensagem para vocês foi entregue sobre essa parte, né? Agora eu vou ler para vocês o último, é justamente falando sobre o quê? As pessoas confessaram Jesus como suficiente salvador da vida de vocês. Ó, Romanos 10 e o versículo que? O versículo 9 e o versículo 10 para vocês. Ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessares Jesus Cristo como suficiente salvador da tua vida, com a tua boca confessares aqui. Versículo 9. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se nós confessarmos o Senhor como suficiente salvador da nossa vida, a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Olha, Jesus ama vocês, eu amo vocês também. A minha parte
para vocês eu fiz. Estarei com vocês aqui até o último dia pregando o evangelho. E um bom dia e que vocês pensem, parem um pouquinho para pensar e pensem no sacrifício que o nosso Salvador fez por nós. O grande amor que ele demonstrou por nós na cruz do Calvário. Não perde tempo. Aceita Jesus e as pessoas que estão dentro da congregação, vocês consertam a vida de vocês perante a Jesus. Não perde o nosso Salvador. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Fui.